Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora para o município de Cândido Mota, no estado de São Paulo. Vamos conversar com o Antônio José Tondato, que é produtor rural lá no município, e entender como é que foi a finalização da colheita da safrinha de milho, como é que está a preparação para o plantio da safra de soja e como que está a situação também em relação aos incêndios, já que nesse último final de semana, agora de agosto, dos dias então 24 e 25 de agosto, a gente teve vários casos de incêndio no interior de São Paulo, mas sem mais delongas, vamos chamar então, seu Antônio, muito obrigada por estar com a gente hoje. Boa tarde, Letícia. Estamos aqui. Vamos lá, seu Antônio, a colheita do milho safrinha por aí em Cândido Mota já terminou. A colheita já foi encerrada já semana passada. Praticamente 100% das áreas colhidas. Esse adiantamento da safra se deu principalmente por causa do clima, né? Nós tivemos um ciclo do milho adiantado em 30, 40 dias, com diminuição da produção devido às chuvas irregulares, poucas chuvas, e realmente o grande vilão do ano é a temperatura muito alta para a época, tanto na soja como no milho. Então, esse clima de pouca chuva, pouca produção, muito calor mesmo, 5, 6, 7 graus acima da média, e isso nos acarretou uma colheita mais rápida, mais fraca também em termos de produção. Aqui a quebra na região foi em torno de 50%, 60%. O ano passado tivemos média de 120 sacos por hectare e esse ano na faixa de 40, 50 sacos por hectare. Então, uma quebra muito grande e um adiantamento da colheita. Então, a colheita foi rápida. Todo ano, o mês de agosto, aí a gente está praticamente no pique da colheita. Esse ano, agosto, praticamente não houve colheita. Seu Antônio, o senhor comentou, né, que assim a gente viu a gente vê muitos depoimentos de produtores e lideranças de sindicatos rurais ou de aprosojas de várias regiões do país também trazendo essa mesma questão, que o calor e as altas temperaturas e também a escassez de chuvas acabaram encurtando o ciclo do milho. E aí eu queria saber do senhor, essa chuva irregular, ela acabou cortando em quais períodos cruciais para o desenvolvimento do milho? Olha, nós tivemos esse corte de chuva no início, praticamente no início do plantio, então o milho não se desenvolveu bem. Depois tivemos uma seca mais severa no desenvolvimento e a pior de todas foi quando realmente o milho mais precisava, que foi no florescimento e no enchimento de grãos. Então, essa última, com temperaturas elevadas, fez o milho realmente cair drasticamente a produção. Então, nós tivemos três etapas. Uma já no início da germinação, tivemos uma no desenvolvimento e outra que foi a maior, que foi em torno de 45, 50 dias, com temperatura altíssimas para a época, fazendo que o milho não granasse, o milho não se polinizasse e não houve uma formação adequada das espigas. Então, aí a quebra realmente foi grande. E esse calor todo fez o quê? Adiantar a colheita. Então, nós adiantamos a colheita aqui em torno de 30, 40 dias. Um ano muito atípico, e isso ocorreu também praticamente igual na soja, que a soja adiantou o ciclo, produção baixa, com temperaturas altas e um elevado ataque de pragas. Então, um ano para a agricultura, um ano assim bem triste, um ano muito preocupante, que geralmente, quando a gente tem uma produção baixa, tanto na soja no milho, há uma recuperação dos preços. E o que não aconteceu esse ano? Tivemos frustração de safras e o preço do milho não reage, o preço da soja cada dia mais baixando mais, uma situação assim bem preocupante para os agricultores que plantam soja e milho safrinha. E, seu Antônio, o senhor tocou nessa questão do preço. Na questão do milho e essa média de produtividade que o senhor falou, que caiu em torno de 50% a 60%, então a média geral para o município ficou na casa das 40 a 50 sacas por hectare. O produtor aí do município de Cândido Mota vai ficar no vermelho nessa safrinha de soja e como que vai ficar
a preparação para a próxima safra de soja que vem por aí? Porque se já teve problema na safra de soja anterior, teve problema no milho agora, como é que fica para a safra que vem? Olha, não acho. Já ficou no vermelho. E, coincidentemente, alguns agricultores também ficaram no vermelho na soja e no vermelho no milho. Certo. Alguns casos, vamos falar 30, 40% dos casos de agricultores que a gente conhece e conhece bem a região, não houve condições de cobrir os custos. Então, o agricultor ficou numa situação muito difícil. É, deve fazer uma lavoura aí já preocupada com dificuldade no pagamento de empréstimos de máquinas, é, dificuldade no custeio, não está tendo dinheiro também, porque já também houve uma prorrogação do custeio da soja. Nós temos agora 30/8, 39, o vencimento dos produtos, insumos da safrinha, e isso nos preocupa muito. O agricultor, além de não ter capacidade de pagamento de algumas prestações, esses que colheram mal soja, colheram mal milho, e os preços não reagem, também perderam a capacidade de investimento em tecnologias novas e compra de máquinas novas. Isso nem se cogita. Eu acredito que o mercado de máquinas aqui na nossa região, e em boa parte do Brasil, está atravessando uma situação muito crítica, porque o produtor realmente descapitalizou. E alguns produtores aí que a gente conhece são produtores assim com o pé no chão, mesmo esse atravessando uma certa dificuldade. Então é um momento assim muito crítico, um momento que a gente só vai ver a hora que virar a chave do clima, que a gente entrar na liberação do plantio de verão, se o próximo clima vai correr bem. O agricultor vai jogar todas as suas cartas numa boa produção. E para isso, nós precisamos que o clima corra bem. O clima nos dê produção, porque se a gente avaliar o quadro de alguns arrendatários, com esses custos e os preços que estão, vamos falar assim, pintando lá na frente, já se fala soja aí provavelmente abaixo de R$ 100, o produtor vai iniciar o plantio já sabendo que vai ganhar dinheiro, que dificilmente vai cobrir os custos. Então nós precisamos de uma produção muito boa, uma produção excelente, para que o produtor continue dentro da sua lavoura, dentro das suas condições. Mas é um quadro muito preocupante. A gente conversa no dia a dia, os custos altos e a soja baixando de preço cada dia mais. Parece que agora, com essa determinação de safra americana, uma safra cheia, hoje já saiu algumas, como é que eu posso falar? Algumas firmas que fazem um levantamento da safra americana, dizendo que vai ser safra cheia, até acima, 4 milhões acima já do previsto no último levantamento. Então, é uma situação realmente preocupante. O agricultor descapitalizado vai fazer o básico do básico, uma lavoura assim, um arroz com feijão bem feito, e aguardar se o clima realmente nos favorece nesse próximo ano. Certo. Seu Antônio, muito obrigada pelas informações. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Então, o que a gente nos faz pensar é que o agricultor agora sente e faça as suas contas, porque contrato de soja que aqui foi na faixa de 120, R$ 130, certo? Esses preços provavelmente não vão voltar mais, a não ser que o dólar dê uma disparada. Então, parece-me que o momento ideal de fixação já passou, então, a preocupação agora é o clima. Estamos todo mundo aí parado, esperando a liberação de plantio do vazio sanitário e aguardar a hora que entrar a primavera, a gente tem umas condições satisfatórias de clima para que o agricultor volte a ter um pouco de renda, para que ele continue o plantio, continue dentro do ramo, numa situação pô, relativamente mais tranquila. É realmente um ano muito triste para boa parte do Brasil e boa parte dos agricultores. Então, o que a gente espera é que esses preços reajam um pouco melhor, o milho principalmente. O milho está parado aí na faixa de R$ 50, e isso não cobre os custos com as produções que foram colhidas no campo. Então, o que a gente espera agora
uma satisfação em relação ao clima, que o clima realmente faça que isso nos dê uma produção boa e o agricultor firme no campo esperando essa produção. Tá aí, então, estivemos com o seu Antônio José Tondato, que é produtor rural em Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo, nos trazendo as informações a respeito do término da colheita do milho safrinha, que foi bastante adiantado, já que as altas temperaturas e as chuvas irregulares acabaram fazendo com que o ciclo do milho encurtasse em torno de 30 dias lá no município, e também comentando a respeito da safra de soja que está por vir. Começando pelo milho, então, o seu Antônio ele comenta que justamente essa questão climática, ou seja, o calor e a falta de chuvas, derrubaram em torno de 50% a 60% a média de produtividade do milho safrinha, que ficou na casa das 40 a 50 sacas por hectare de maneira geral lá no município. E isso vai fazer com que muitos produtores fiquem no vermelho, principalmente aqueles que têm que pagar o arrendamento das terras. E em relação à soja, o seu Antônio ele comenta também que os produtores, a maioria deles, já vem então de uma safra de soja anterior com problemas, tiveram problemas agora, essa frustração na safrinha de milho, não só frustração na produção, mas uma frustração em relação aos preços também, que não estão cobrindo os custos de produção. E agora, para a safra de soja, já observam uma movimentação, por exemplo, de uma safra cheia que deve vir dos Estados Unidos, ou seja, que os preços aqui no Brasil não devem conseguir ficar muito mais competitivos, e os custos de produção para essa safra de soja devem vir elevados. Então, os produtores vão contar novamente com a ajuda do clima, com a ajuda de São Pedro, para tentar, então, ter uma boa produtividade para conseguir uma margem de lucro. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.